Então, a gente está dando início a uma série de entrevistas com profissionais, amigos, colegas, referência na área da odontologia, para nos contar talvez um pouquinho da sua história, mas uma história de um momento muito mais específico, talvez, da sua profissão ou da sua carreira, que é onde a gente percebeu que há uma dificuldade, há um anseio, há muitas dúvidas, que é lá no comecinho da carreira, ou talvez no último ano de formação, a gente encontra talvez aí muito nas mídias ou na internet ou nos cursos, coisas que são muito vinculadas aos dentistas que já estão de uma certa forma estabelecidos no mercado, estão procurando logicamente uma melhoria, e a gente encontra muito pouca informação do que a gente pode fazer no início, talvez o que a gente pode talvez melhorar nesse começo. E hoje nesse início dessa série a gente tem aqui um amigo muito especial, que é o Dr. Renato Treza. Não vou nem chamar de doutor, porque ele é um amigo meu Não, pessoal, entendeu? Eu tenho muito com carinho, uma certeza. admiração, é extremamente é, expoente com relação às mídias sociais, por demonstrar um excelente trabalho, uma dedicação com seus próprios pacientes, os cursos que ele realiza com outro colega e grande amigo nosso, Dr. Carlos de Carvalho, que também vai participar aqui conosco desse evento. Então, eu queria primeiramente, tá, Renato, te agradecer muito. A gente está agora no horário à noite e tomar do teu tempo, da tua família, curto também os teus filhos, quando você posta as imagens dos teus filhos. Então, assim, É, é com muito carinho que a gente te agradece já de antemão esse nosso bate-papo, tá, Renato? imagina, Jean, primeiramente é um prazer estar participando desse projeto tão legal, né? Eu acho que é muito entusiasmante quando a gente começa a falar de como a gente começou, né? Quais foram os nossos primeiros passos, quais foram as nossas dificuldades que nós tivemos lá atrás e que nós temos até hoje, né? Sim, sim. Eu acredito que dentro de um processo evolutivo, né, essa contribuição e esses desafios diários, eles são fundamentais para que a gente possa dar os próximos passos. E eu acho outra coisa ainda, Renato, pelo fato de a gente estar, de uma certa forma, um pouco mais exposto, ou até porque gosta, talvez, dessa situação, a gente é obrigado a dar exemplo, né? Conversando Sim, com esse nosso amigo, que é ímpar também, que é o Carlos, e quando a gente estava trocando ideias sobre esse início desse projeto também, uma das coisas que me marcou, porque a gente, às vezes, está tão vinculado a uma odontologia hoje digital, e aí ele falou, nossa, a gente está lá no meio por cento da odontologia, então, foram palavras sim, dele, assim, ele falou, gente, nós temos a obrigação de tentar disseminar um pouquinho de uma informação mais pertinente para quem está começando. A gente tem os nossos grupos de amigos, de colegas que trocam a mesma informação, hoje em dia até parece fácil. E para quem talvez nunca vai ter acesso ao ter um contato tão íntimo, talvez contigo, Renato, para a gente é muito, muito gratificante mesmo, e trocar essas informações que a gente vai fazer hoje. Tá? O Jonas vai estar conosco aqui, também vai, né, trocando perfeito, essas informações. Ele acaba perfeito. também prestando nessa área, uma consultoria na área de gestão, então a gente vai fazer esse bate-papo aqui a três. E para começar com a Maravilha, meu filho. pergunta, eu acho que é a mais importante para que, quando a gente está até no colégio ainda, né, ou ainda está ainda na adolescência, o que você vai fazer, o que você vai fazer É, quando crescer, e aí, nesse é. caso, como hoje você já é um dentista de formação, qual foi o teu principal motivo, ou teus motivos que te levaram a ser dentista? Então, Jean, na verdade, eu não tenho, como a gente havia conversado, né? Eu não tenho nenhum parente dentista, pai dentista, né? Fui ser dentista por uma história muito louca aqui. Eu tive um problema dentário quando eu tinha meus 14 anos, 14, 15 anos, e tive um problema dentário sério, né? E aquela pessoa na qual resolveu o meu problema momentâneo ali, acabou que ele me inspirou. Eu falei assim, nossa, achei tão legal ele ter tirado a minha dor, ter me curado de um quadro um pouco grave, acentuado para aquele instante ali. Eu falei, nossa, que tal eu seguir essa profissão, né? E então aquela pessoa que foi o Dr. João Batista Mello lá em Juiz de Fora, é um endodontista sensacional.
na verdade, eu brinco com ele, eu falei, cara, você foi o culpado de eu estar aqui hoje trabalhando e transformando aí boca, sorrisos, né? Então, na verdade, foi uma tragédia, já, uma tragédia, depois de uma tragédia. Eu fui fazer odontologia, cara, e como eu também não tinha parente, não tinha amigos, mas o começo foi muito difícil, né? O começo foi muito desafiador. E vou te ser bastante sincero, se não fosse esse começo desafiador, se não fosse essas dificuldades iniciais, eu acredito que eu não estaria aqui hoje conversando com você, né? Eu acho que é sempre nas dificuldades que a gente encontra um norte, né? A gente possa dar o nosso melhor, né? Então foi com essa tragédia que eu me tornei dentista e hoje estou aí já há quase 18 anos de formado e com os 18, eu tô indo para desafios 19, então. Tô 18 anos, cara. E eu tô indo 18 para anos. 19. Estamos revelando a idade. 18 anos de formado, de muita dedicação, de muito investimento, de muito aprendizado. E a gente sabe que a cada dia hoje a nossa profissão de 19 anos atrás, a odontologia vivia um momento diferente de hoje, vai viver momentos diferentes daqui a 20, 18 anos, daqui a 20 anos também. Mas a gente saía de uma odontologia há 18 anos atrás, onde o mercado muito enxurrado, só aqui no Rio se formavam mais de 800 dentistas ano. Então, quer dizer, o mercado inchado. E naquele momento, naquele instante, você ser um profissional diferenciado era muito difícil, né? A gente sabe que hoje as informações são muito mais fáceis de serem adquiridas, mas naquele momento, há 20 anos atrás, as coisas eram mais complicadas e a gente tinha que, de uma certa forma, se destacar, né? E a forma que naquele momento a gente tinha que se destacar era realmente estudar, se dedicar literalmente a profissão 24 horas por dia. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas hoje escolhem um caminho mais fácil, né? Muitas das vezes ela vê o nosso sucesso hoje de 20 anos atrás, mas aquilo foi plantado lá atrás, aquilo foi plantado há 20 anos atrás, né? O sucesso, ele deixa rastro, né? Ele é uma sequência. E muitas vezes as pessoas veem que você tem uma fotinha bonita, tem um rostinho bonitinho, não, mas atrás disso tem muita dedicação, tem muito empenho, tem muito investimento, tem muita coisa que só quem está dentro, só quem investe na profissão é quem sabe. Renato, aquela questão, né? Fazendo uma analogia, todo mundo acha que Cristiano Ronaldo nasceu Cristiano Ronaldo, né? Esquece lá que era um guri, veio lá de trás, teve que treinar absolutamente, né? Todos os dias, arduamente, para trilhar um sucesso, né? E emendando um pouquinho, pegando o gancho um pouco da sua colocação, você é um caso, então, típico de que começou a carreira por ser inspirado pela profissão mesmo. Você vê o resultado real de um grande profissional atuando, te melhorando, né? A sua saúde bucal, enfim. É uma questão muito linda quando você realmente se inspira por uma profissão com interesse mais genuíno do que ela gera para as pessoas, né? O Jonas, a gente vê, né? Você vê muitas das vezes você vê o Cristiano, né? Você vê aquele cara que ele parece um touro, né? Um cara jogando ali, parece um bailarino, né? Se destacando dentro dos campos ali, mas você não sabe que o cara treina, o cara começa, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele treina extra-campo, ele tem um treinador em casa, ele continua em casa. E a nossa profissão é a mesma coisa, cara. Para que e a nossa profissão, ela é técnico dependente, ela é mão dependente, ela é mocho dependente, é bunda mocho dependente, né? Então, para você se dedicar ou para você se destacar, realmente você tem que, para você ser um dentista de destaque hoje no mercado, você tem que ralar, você tem que se dedicar, você tem que
investir na profissão, né? O Jean sabe o quanto de investimento, o quanto de ferramentas que a gente tem que ter hoje dentro do consultório para que você seja um profissional que corresponda ao mercado, né? Então, você tem que ter um scanner, você tem que ter uma fresadora, você tem que ter multi coisas, né, para que você possa desempenhar o que você possa fazer uma tarefa ou o seu dever de casa da forma precisa. E é engraçado, Renato, o que tu comentou, a gente fez esse levantamento, a gente fez uma pesquisa com diversos dentistas e sabia que essa tua resposta é uma das novas respostas? Como é que é, Jean? Como é que é? A gente acabou recebendo nesse sentido de colegas que a gente fez uma pesquisa, um levantamento, para poder ter dados também, para poder ter esse tipo de argumento, esse tipo de questionamento. E essa tua resposta é uma nova resposta, sabia? Porque muito está vinculado, porque assim, eu tive porque eu passei por um processo e aquilo me admirou. A gente teve muitos colegas que responderam, talvez, em função de habilidades manuais, que ele gostava de ter esse tipo de profissão. Pessoas que tinham amor pela profissão, mas talvez nem por vistas de terceiro, talvez onde se enquadra um pouquinho mais a tua. Outros, talvez, que era talvez até o meu caso, entendeu? O meu caso, até uma história, talvez, acho que você não saiba, porque como meus pais eram do comércio, e aí sempre aquele horário de comércio muito engessado, ou quando todo mundo está entrando de férias e final de ano, é onde aí o bicho pega, eu já sabia o que eu não queria, que era o comércio. E aí, então, o que eu mais queria é ter uma flexibilidade de horário. E foi onde eu encontrei na odontologia, entendeu? Você vê como cada um segue um caminho diferente, né? Só ninguém contou que tinha que trabalhar mais, né, Jean? Mas de uma certa forma ou de outra, Jean, o aspecto da venda, ela está instituída em qualquer área. Sim. Qualquer situação que você faça. Não, mas eu digo o comércio, sabe por quê? O comércio não o fato de lidar com o processo com o cliente, mas eu digo assim, aqueles horários, eu saía do colégio, época de Natal, quando estava todo mundo indo para o Rio de Janeiro, por exemplo, aí meus pais ficavam horário de Natal de atendimento do comércio, e aí a gente... Eu sei. Aí isso eu sabia que eu não queria, entendeu? Você queria como um profissional, né, cara, liberal, você tem essa flexibilidade. Esse foi o meu principal motivo, entendeu? Você tem essa flexibilidade de estar aí falando, hoje eu vou trabalhar, ou amanhã eu não vou. Hoje, principalmente por causa dos filhos, né? Hoje, com os filhos, a gente tem um pouquinho mais de liberdade com relação a isso. Para mim, particularmente, faz diferença, entendeu?